Corinthians! Salve, salve, galera do canal Tu És Orgulho, como é que vocês estão? Eu sou o Breno Rodrigues, estou aqui para lhes apresentar mais um pós-jogo do Coringão, né? Do Coringão, um jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, Brasileirão, estamos aí, né? Nessa campanha rumo ao octacampeonato. E jogo de hoje, que acabou recentemente, né? Contra o Vasco da Gama, Corinthians e Vasco da Gama. Jogo que aconteceu às 6h30 da noite, né? Desse sábado, onde o Coringão conseguiu um resultado de 3-0, um resultado muito bom para dar aquela moral depois do jogo triste de quarta-feira pela Sul-Americana, onde o Corinthians conseguiu um bom resultado, né, contra um time ok, que é o Vasco da Gama, mas que possa ter dado uma moral, né, possa ter acordado um pouco os jogadores depois da vergonha que foi quarta-feira, né. E já vou comentar com vocês, mas antes vou pedir para vocês deixarem o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, né, para dar aquela moral pra gente, demorou? É isso, tamo junto e bora lá. E é isso aí, rapaziada, Corinthians, como finalmente, né, Corinthians e Vasco, um jogo de 3-0 pro Coringão, né, lá na Neoquímica Arena, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, jogo onde tivemos 43 mil torcedores em campo, campeão, né, na torcida. O jogo passou na Amazon Prime, Prime Video, e jogo narrado pelo nosso querido amigo Galvão Bueno. A nostalgia, né, do Galvão Bueno narrar a partida, onde quem assistiu o Mundial sabe que ele narrou, que foi muito nostálgica a narração. E bom, antes de dar uma análise da partida, vou comentar aqui a escalação e o que eu achei, né, do jogo. E, enfim, Corinthians que foi a campo com Matheus Donelli, visto que o Hugo está lesionado, né? Então o Donelli está jogando um pouco. Matheusinho na lateral direita, Félix Torres e André Ramalho. O Gustavo Henrique não jogou devido a alguma, acho que ele sentiu um pouco antes do jogo, ou por questão técnica, não sei dizer ao certo. Bidu na lateral esquerda, visto que o Angileri acabou sentindo, né, algumas partidas antes, não jogou tanto, nem jogou a Sul-Americana. Raniel, Bidon e Carrilho, dando aquela um descanso para o José Martínez, que joga muito, acaba sempre saindo com muito gelo no joelho, nas pernas, né? Igor Coronado, visto que deixa eu ajudar aqui na câmera, visto que o Garro não vai jogar durante muito tempo, então o Coronado vai dar aquela, vai jogar muitas partidas aí no meu campo, né? E Depay e Roberto, ataque padrão, né, do nosso querido Coringão. E bom, gente, Corinthians e Vasco, a gente sabe que há muita expectativa, né, devido a um jogo fácil, podemos dizer, com todo respeito ao nosso querido clube Vasco da Gama, que é um time ok em campo, mas por mais que seja um meme, né, a gente sabe que o Vasco não é lá essas coisas, né, com todo respeito novamente ao nosso querido clube Vasco da Gama. E, mano, um jogo muito tranquilo, né, do Corinthians. A gente tinha uma expectativa de que o jogo seria fácil, que não seria, devido ao último jogo contra o Sul-Americano, contra o Huracan, onde perdemos em casa. Então a gente não sabia como o Corinthians poderia atuar essa partida. Só que tanto o primeiro quanto o segundo tempo foi muito tranquilo, onde a zaga mal atuou, assim, não teve grandes lances assim, do Vasco. Donelli também mal atuou, poucas vezes ele jogou, ele apareceu em campo. O Vasco teve sim muitos escanteios a seu dispor, foram 4 escanteios, se não me engano, mas sem muito perigo, onde muitas bolas foram para fora, ou o Donelli acabou defendendo. Então o Corinthians acabou não sofrendo muito assim, defensivamente, né? O meu campo foi padrão, o Raniel defendendo muito, o Carrilho dando aquela dosagem no meu campo. O Coronado eu esperava muito dele novamente, eu esperava muito do Coronado, só que acabou não
aparecendo muito em campo. O que apareceu foi um toque de lado, uma virada de jogo, tentando alguns lances. Só que o que a gente espera muito realmente do Coronado acabou não aparecendo muito. E o Binon andando, fazendo praticamente aquela partida do Carrilho, né? Não comparando o futebol, mas o Bidon sempre quando entra vai muito bem nesse tipo de partida, dando aquele controle no meu campo, sempre sendo muito importante. E, pô, 3-0, um jogo muito tranquilo, onde o Corinthians aproveitou muito bem as chances que o Vasco. Onde o Vasco acabou vacilando no contra-ataque. E foi assim que fomos os gols, mano. Onde o primeiro gol do Roberto, onde depois de belo lançamento do Mateuzinho, se não me engano, o Depay ajeita de peito e o Roberto daquela batida de chapa de esquerda, marcando 1-0 nosso segundo gol no Campeonato Brasileiro, dando aquela alegria já para a nossa querida nação corintiana, né? Gol marcado aos 12 minutos do segundo tempo, se não me engano, do primeiro tempo, perdão, se não me engano. E já marcou o segundo gol um pouco próximo do final do jogo, do primeiro tempo, onde depois de o Vasco tenta armar um contra-ataque, né? Só que a bola acaba rebatendo no Ranieri, se eu não me engano, e a bola sobe para o Roberto, que vai levando, toca para o Memphis Depay, onde o zagueiro do Vasco acaba falhando e dá a batida de direita, que acaba desviando do goleiro e morre no fundo do gol. Memphis Depay, que estava há um mês sem marcar gols, e deu uma assistência e um gol nessa partida, sendo o melhor em campo. E, bom, gente, o primeiro tempo foi muito tranquilo, o Corinthians mantendo muita posse de bola. Às vezes o Vasco atacou, tentava chegar no ataque, mas não conseguia, não chegava com perigo, muitas vezes arriscando a finalização de fora de área, beleza? Porém, sem muito perigo, o Donelli mal atuou, não, como eu disse, não teve grandes defesas. O Vasco chutou sim, porém foi questão de 3 bolas, chances claras que o Donelli defendeu sem problema nenhum. A maioria foi tudo fora da área, beleza? Com o Payet, com o Tietê, com o Hugo Moura, que acabou todo no primeiro tempo, e em sequência com o Verratti, que eu já vou falar. Então vamos para o segundo tempo. O Corinthians acabou voltando um pouco depois com o Martins no lugar do Carrilho, que acabou descansando no segundo tempo. O Martins padrão, né? Acabou chegando, levando um cartão amarelo, mas foi ok até. Eu achei que foi justo. Ele deu uma grande entrada no meio campo do Vasco. E aí já temos a segunda grande polêmica do jogo, né? Que foi o gol anulado do Matheus Bidu, que fez uma partida muito boa ofensivamente. Defensivamente não posso falar muito, porque o Corinthians mal atuou defensivamente. O ataque do Vasco foi totalmente nulo. E antes de falar desse lance, eu queria falar do primeiro tempo, do lance ser suspeito no primeiro tempo, né? Que o Anderson Daronco acho que teve uma arbitragem muito suspeita, muito mal, muito ruim. Mas padrão Daronco, né, mano? Sempre, né, com a partir do Corinthians, ele sempre faz uma péssima arbitragem. Grandes críticas, mas realmente a verdade, faz péssimas arbitragens. Onde o primeiro tempo, o Memphis Depay leva a bola no meio de 3 defensores do Vasco, onde ele acaba levando um pisão no calcanhar, podemos dizer, que ele sai mancando, e depois no pós-jogo, na entrevista, ele sai reclamando muito disso, e onde o defensor poderia levar sim um cartão amarelo, até um possível cartão vermelho, aí vai da arbitragem, né? Mas sim, poderia sim ser falta. E no segundo tempo, o Matheus Bidu, depois do belo ataque do Corinthians no começo do segundo tempo, o Bidu acaba fazendo um gol. Só que a arbitragem marca a falta do Bidu, onde eu não entendi o que aconteceu. Mas parece que o Bidu deu uma entrada nas costas do defensor do Vasco, né, do lateral direito do Vasco. Então o Anderson Daronco acaba marcando falta, onde ele foi muito dependente do VAR, né? O Corinthians foi quantos gols?
Foi 2 gols anulados pelo VAR, onde o Daronco deu o gol, o Corinthians comemorou o gol e tal, só que depois o Daronco chega e fala que foi anulado devido ao VAR. E o gol do Bidu foi esses primeiros, onde foi meu suspeito, ok, pode ter sido falta, mas, pô, marca na hora, mano. Não precisa dessa frescura toda, mas esperar os caras comemorar o gol. Pô, não dá pra entender, né, mano? O Daronco fez uma partida muito, muito, muito ruim, tá, gente? O padrão Daronco fez uma partida muito ruim pro nosso lado. Acho que em modo geral, podemos dizer, não vou ser só puxar o saco do Corinthians, acho que em modo geral o Daronco fez uma partida muito péssima, péssima, péssima. E aí... Cadê? Corta essa parte. O Corinthians no segundo tempo não foi tão brilhante. Manteve mais posse de bola, o pouco que chegou ao ataque não foi tão efetivo. E o Vasco também não chegou com grandes chances ao gol. Foi o padrão do primeiro tempo. Pegava a bola e tentava chutar fora de área, tentava marcar um contra-ataque. Sem muito brilho, entendeu? Chegava um pouco ali pela direita, pela esquerda, só que acabava revocando a bola, acabava ganhando o escanteio, só que o escanteio do Vasco era totalmente nulo. E foi assim o segundo tempo todo, mano. O Corinthians até tentou fazer umas mudanças, colocou o Michael no lugar do Ranieri, onde ele tem um passe melhor, só que o Michael também mal atuou em campo, mal viu o Michael em campo. Acabou colocando o Romero no lugar do Coronado, que o Coronado, como eu disse, a gente espera muito do Coronado, né? Visto que ele tem uma grande técnica, grande qualidade, só que nesse jogo ele acabou não tendo seus brilhos em campo, né? Acabou dando um toque de lado, tentou assim alguns passes, só que sem muita efetividade. O Romero também entrou, não fez muita coisa, acabou só dando um gás ali no ataque, né? Mais presença de ataque. Só que acabou não tendo grandes chances. E para finalizar, o Hector Hernandes no lugar do Yuri Alberto, onde ele nem tocou na bola, né? Nosso querido Hector Bonilha. Acabou não tendo grandes chances. E novamente, um gol anulado, né, do Memphis Depay, onde um lance muito suspeito, que acho que na minha opinião pode ter sido gol, que é um lance que eu fico muito puto, porque tem a seguinte regra, só que não sei se é aplicada do mesmo jeito, mano. Porque, tipo assim, eu lembro perfeitamente de muitos gols que o Corinthians tomou. Por quê? O zagueiro do Corinthians, meu campo, enfim, acaba rebatendo a bola, só que ela sobra no atacante adversário. Dá seguimento do lance, pô, gol. Gol, já era. Gol válido. O que aconteceu? Num lance que sobrou a defesa do Corinthians, o defensor lança, não foi o André Ramalho. O lateral esquerdo do Vasco, Lucas Piton, nosso querido amigo Piton, tenta dominar, só que domina errado. O que acontece? Yuri Alberto, que meio que estava em posição de impedimento, é muito suspeito falar que ele estava, falar que não estava, acho que, no meu ver, estava impedido. Ele acaba roubando a bola do Piton, dá um chapéu, lança pro Bidon, se não me engano, onde ele faz a tabela com o Coronado, que até então estava em campo, e lança pro Bidu. Bidu chega na esquerda, toca pro Depay dá um drible de calcanhar, faz o gol, 3-0 Corinthians. Porém, o gol é anulado devido ao impedimento do Yuri Alberto. E é da seguinte conclusão: o Yuri Alberto deu impedimento porque o Piton, ele domina errado, ele domina meio que sem intenção. Mas, pô, você tem que dar clareza do lance. Se o cara domina a bola, ele rebate a bola, ou você dá impedimento, ou você não dá. Ou ele participa do lance, ou ele não participa do lance. Independente se é com intenção ou sem intenção. Porque tem muitos gols que é válido assim, e tem muitos gols que é invalidado assim. Porque só contra o Corinthians é assim. Porque quando é a favor do Corinthians, que o zagueiro do defensor do Corinthians faz isso, dá gol pro adversário, entendeu? Então fica aí uma crítica ao nosso querido Daronco e nosso querido VAR, onde normalmente ele deu gol,
Só que depois acaba invalidando o lance, né? E aí fica o segundo gol anulado do Corinthians, tá? E logo em sequência, depois das mudanças, o Corinthians acaba fazendo o terceiro gol. Ou então a participação do Romero, que ele participa pela direita. Corta essa parte, tá, João? Ele... não me recordo. Ele acaba participando do lance, onde a bola acaba sobrando pro Depay, onde ele tenta finalizar. Só que o goleiro defende e acaba batendo do nosso defensor João Vitor, menino revelado na base. Acaba fazendo um gol contra, né? O João Vitor, que saiu daqui sem fazer um mísero gol, acabou dando um gol pra gente nesse Corinthians e Vasco, finalizando 3-0. E a partir daí foi um jogo muito burocrático, de troca de passe na defesa, no meio campo, tentando chegar ao ataque, porém sem muita efetividade, tá? E o Vasco também totalmente nulo no ataque, onde até o Verratti, no pós-jogo, na entrevista, ele acaba criticando muito o time, né? Falando que não pode levar 3 gols assim, onde do atacante ao defensor está muito mal, não, é uma palhaçada isso. Tomou 3 gols no Melgar, acabou tomando 3 gols do Corinthians, fazendo nenhum. E, por mais que o Vasco seja um meme, né, do futebol brasileiro, é um time, acho que é um time ok, mano. Tentou chegar ao ataque, porém não sem muita efetividade. É um time muito perigoso assim. Se você acaba dando muito mole pro Vasco, você vai perder, vai tomar gol. E infelizmente não foi o que aconteceu hoje, né? O Corinthians foi muito tranquilo nesse jogo. Foi um jogo muito tranquilo. O Corinthians dominou o jogo do início ao fim, dando poucos sustos ainda para a nossa querida torcida. E rapidamente eu vou falar um pouco aqui dos jogadores. Rapidamente, né? Sem muito destaque porque não foi um jogo assim, uau, muito brilhante de certos jogadores, tá? O Donelli mal participou do jogo, né? O pouco que ele foi acionado foi muito tranquilo. O Mateuzinho muito bem. A defesa inteira foi muito bem, né? O Mateuzinho. Félix Torres Ramalho, que pode dizer que foi a primeira partida muito boa do André Ramalho. Mas pô, contra o Vasco é fácil, né, mano? O Bidu, que participou de dois gols anulados. Fez uma partida muito boa ofensivamente e defensivamente. O meu campo do Ranieri, tanto do Ranieri quanto dos que entraram depois, o Maicon, o Martinez, foram muito bem também, dando uma bela composição ali no meu campo, defensivamente e ofensivamente. Carrilho sem palavras, Bidon principalmente, dando aquela sustância no meu campo, a composição defensiva para o ataque, muito boa. O Coronado eu confesso que deve um pouco, porque a gente espera muito do Coronado e ele não entrega muito. E a dupla de ataque fez o que fez, né, mano? Gol do Depay e assistência do Depay. Os críticos né, do Memphis, tá aí o homem. Gol e assistência. E o Ramon Dias também acho que foi muito bom nas mudanças. Na escalação foi muito bem também, escalou o time titular. Nas mudanças, ok. Fez o que dá pra fazer, só que sem muitas diferenças, né? E deixa eu ver. E bom, mano, é basicamente isso. Só temos os 4 pontos. Até o momento somos líderes, né? Só que, pô, segunda rodada não tem muito o que esperar, né, mano? Manter a cautela no campeonato brasileiro, fazer pontos em casa contra times fracos, até fortes também, podendo fora de casa, dentro de casa, independente, para não acabar se complicando, né? Sempre mantendo os pés no chão. E sem essa de soberba, mano. Tem que manter os pés firmes pra a temporada ser boa. Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil sucessivamente. Nós temos sim um bom elenco, não é tão brilhante, só que dá sim para papar um título e manter regularidade nos campeonatos, beleza? Corinthians 3, Vasco 0. Uma partida muito boa devido às circunstâncias do adversário, né? Que não era essas coisas, com todo respeito novamente ao Vasco. Só que a gente já esperava que seria um jogo teoricamente fácil, né? Não foi fácil, o Vasco até que deu uma
algumas surpresas assim, né? Só que dentro do esperado, né? Um jogo, onde até os narradores falaram, né? Pô, foi dentro do esperado. O Corinthians sim ia conseguir fazer um bom jogo devido a estar dentro de casa, devido a estar pressionado por conta da última partida. E precisava sim fazer um resultado, beleza? E é isso aí, gente. Mais uma vitória dentro de casa, mantendo a regularidade do Campeonato Brasileiro. Um empate, uma vitória no começo, acho que é muito bom. Visto que ano passado a gente começou muito mal. E nos vemos novamente na terça-feira, onde temos América de Cali e Corinthians pela Sul-Americana, tá? O jogo vai ser fora de casa, vai ser lá na Colômbia, se não me engano, o time da Colômbia. E é um jogo que é pra ganhar, mano. Tem que ganhar, porque depois da vergonha na Libertadores, é obrigação o Corinthians ganhar essa Sul-Americana, ou pelo menos chegar na final, né? Entendeu? E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Faz tempo que eu não apareci aqui, né, no pós-jogo, no meu rosto assim sozinho. Tenho aparecido mais em live, em alguns vídeos especiais, tá? E é isso aí, mano. Vou pedir pra vocês deixarem aqui o like, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, e compartilhar com os amigos, principalmente, tá? Pra dar aquele crescimento do canal e dar aquela fortalecida marota, demorou? É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Beijo, abraço. Vai Corinthians. Sempre vai Corinthians. E é isso aí. Tamo junto. É isso aí. E fui.